A ansiedade parece que está no controle de tudo. Bom, hoje a gente vai explorar uma forma bem diferente de lidar com ela. A ideia é pegar umas sacadas poderosas que podem transformar esse sentimento que parece um inimigo num aliado para o nosso dia a dia. Para começar, vamos entender por que para tanta, mas tanta gente, a ansiedade se parece com uma armadilha mesmo. Aquela sensação de estar preso, sabe? Sem ter para onde correr. Essa frase da autora Lucinda Bassett, nossa, resume isso perfeitamente. Ela sofria de agorafobia, uma condição que, olha, simplesmente a paralisava com medo e ataques de pânico constantes. Viver uma vida normal? Impossível. É como ser refém dentro da própria mente. E essa armadilha, ela se manifesta de jeitos bem concretos, sabe? Com sintomas físicos, mentais, que sobrecarregam a gente. O coração dispara do nada, o medo vira constante, a mente fica toda confusa. E aí? Qual é o nosso instinto mais básico quando a gente se sente assim? Lutar, né? Tentar chutar esses sentimentos para longe a qualquer custo. E é aqui que a gente chega numa pergunta que pode virar o jogo todo. E se? E se essa luta for exatamente o que nos mantém presos nessa armadilha? Ok, então vamos mergulhar nisso. A proposta aqui é bem ousada. Desafiar aquela ideia que todo mundo tem, a de que a ansiedade é o nosso grande inimigo. A grande virada de chave, segundo as fontes que a gente analisou, é entender o seguinte: o problema não está no sentimento em si, o problema está em como a gente reage a ele, nos pensamentos e nos comportamentos que a gente usa para tentar se livrar da ansiedade. A psicóloga Tracy Dennis Tiwari usa uma metáfora que é simplesmente brilhante. A ansiedade é tipo um alarme de incêndio. É barulhento, super desconfortável, irritante pra caramba, mas não é o inimigo. Pensa bem, o alarme existe para proteger a gente, para alertar de um perigo e fazer a gente se mexer. Então, o ponto crucial é este. Existe uma diferença gigantesca entre a emoção da ansiedade e o transtorno de ansiedade. A emoção é o alarme funcionando direitinho como deveria. Já o transtorno, o transtorno começa quando a nossa reação ao alarme se torna o problema. É como se em vez de procurar a fumaça, a gente ficasse com medo do barulho e arrancasse o alarme da parede. Beleza. Se a ansiedade é só o alarme, de onde vem a fumaça? Qual é a verdadeira causa do incêndio? O que, afinal, faz esse alarme disparar tanto? E a resposta, como a Lucinda Bassett descobriu na própria pele, não está em algo lá fora. Está dentro da gente, mais especificamente nos nossos padrões de pensamento. E esses padrões, olha, são velhos conhecidos de muita gente. O perfeccionismo, que fica sussurrando que nada tá bom o suficiente. O pensamento catastrófico, que transforma uma coisinha de nada no fim do mundo. Viver com base no medo, sempre tentando evitar o sofrimento. E, claro, as expectativas irreais que só levam à frustração. É esse o verdadeiro combustível que mantém a ansiedade crônica acesa. Ok, já identificamos o problema real. Agora, a parte mais importante. Como é que a gente constrói um novo kit de ferramentas, com estratégias práticas para mudar nossa resposta à ansiedade no dia a dia? A primeira ferramenta, e talvez a mais contra-intuitiva de todas, é pare de lutar. Comece a escutar. Em vez de empurrar a ansiedade para longe, trate-a com curiosidade. O que será que esse sentimento está querendo me dizer? A ideia é só observar, sem julgar e deixar o sentimento passar. É impressionante como ele perde a força quando a gente para de brigar com ele. A segunda ferramenta é reprogramar aquela vozinha na nossa cabeça, sabe? Nosso diálogo interno. Ele tem um poder imenso para alimentar ou para acalmar a ansiedade. O que é super interessante aqui é ver o impacto de uma simples mudança de roteiro. Não é sobre fingir que tá tudo ótimo, não. É sobre ser mais gentil. Trocar um "eu odeio isso" por um "ok, é só ansiedade, isso vai passar". Nossa, é um ato de autocuidado que muda tudo. Por último, a terceira ferramenta prática tem a ver com redefinir nossas metas e o que a gente considera sucesso. Chegou a hora de trocar a busca pela perfeição pela busca da excelência. Pode parecer que é a mesma coisa, mas a diferença é brutal. O perfeccionismo, ele nos paralisa com o medo de errar. Já a excelência nos motiva a seguir em frente, entendendo que o erro faz parte do processo do aprendizado. É sobre sentir orgulho do esforço, do progresso e não de um ideal que, na real, nem existe. E quando a gente junta tudo isso, essa nova abordagem leva a uma mudança muito profunda. A nossa fonte de segurança, de controle, começa a vir de um lugar totalmente diferente.
A grande descoberta da Lucinda Bassett foi esta: a verdadeira segurança não vem de uma vida sem ansiedade ou sem problemas, isso não existe. Ela vem da confiança na nossa própria capacidade de lidar com o que quer que a vida traga. E isso redefine completamente o que significa ter controle. Não é sobre controlar o mundo lá fora, até porque isso é impossível, né? O verdadeiro controle é interno. É o poder de escolher como a gente vai responder ao que a gente sente e ao que acontece com a gente. Então, para fechar, fica aqui essa provocação. E se a ansiedade não for uma falha que precisa ser consertada? E se ela for, na verdade, um convite? Um convite para a gente investigar nossos pensamentos, para sermos mais gentis conosco e, no fim das contas, para construir uma vida com mais coragem e autoconhecimento.